Fala galera, beleza? Aulinha de Geografia. Galera, qual que é o tema da aula de hoje? Professor Paulo, professor de Geografia, né? Esqueci de me apresentar. Qual que é o tema da aula de hoje? Hoje vamos falar sobre rochas, né? Vamos continuar aquele assunto da aula passada e entraremos na segunda parte da geologia. Beleza, meus amigos? Lembra que a gente falou das rochas ígneas, né, que são rochas de origem vulcânicas. Falamos depois das rochas sedimentares, que são aquelas rochas que são formadas por meio da sedimentação de alguns minerais, de corpos orgânicos, né, de vários tipos de matérias que se solidificam, que vão se sedimentando ao longo do tempo. Hoje vamos falar sobre rochas metamórficas. Bom, pessoal, o que são, da onde vêm as rochas metamórficas? Elas originam-se das transformações de rochas magmáticas, sedimentares ou outras metamórficas. Então, ela vai sofrer o processo de metamorfose ou metamorfismo. Hoje ela é uma rocha, passou alguns milhões de anos, algum tempo, essa rocha vira um outro tipo de rocha. Por quê? De algumas ações que fizeram, né, com que ela sofresse essas mudanças. Vamos ver quais são essas ações. As condições físicas e químicas responsáveis pela transformação das rochas são diferentes da formação original, certo? Então, teve uma formação, depois teve algum outro fator químico e físico que fez com que ela mudasse. Desta forma, ocorre o surgimento de uma nova rocha com outras propriedades. Então, antes tínhamos uma rocha A, essa rocha sofre algumas interações, vira B e vira uma nova rocha. Alguns tipos de rochas metamórficas: o mármore, a arnósia e a gneiss, né? A gneiss provém do metamorfismo ocorrido do granito, então o granito sofre alguma ação e se transforma em outra rocha. O metamorfismo, pessoal, ele é um fenômeno que ocorre a modificação da rocha quando as mesmas são levadas às grandes profundidades na Terra, onde a pressão e a temperatura são extremamente elevadas. Então temos uma rocha que pode estar lá, né, no fundo terrestre. Nesse momento ela sofre grande pressão, né, e a temperatura aumenta. Se antes ela tinha uma característica, por exemplo, o granito sofre grande pressão, né, grande calor. Depois, né, desses fatores, ele se torna uma outra rocha, né? Então, há interação de alguns fatores que fazem acontecer esse processo de metamorfismo. Bom, pessoal, eu trouxe aqui pra gente o mármore, que é uma rocha metamórfica. O mármore também, ele é importante. Ali é uma soma só, isso aí estava ali errado, mas não tá. O mármore, ele é importante economicamente, aí na obra, na construção civil, né? Ele é utilizado. Eu trouxe aqui pra gente um quadrinho onde a gente vai entender como ocorre essa formação da rocha. Bom, metamórfica, ela pode ser da sedimentar ou da magmática, né? A partir do momento que ocorre sedimentos, que ela é sedimentada, ela pode formar sedimentar. E o magma, né, a partir do esfriamento do magma, na condensação do magma, é formada a rocha magmática. Então, tem aqui esse ciclo: magmática, vira metamórfica, ou volta a magma, ou vira magmática metamórfica, ou pode virar sedimentos, né, e tornar uma rocha sedimentar. Daqui também pode ter sedimentos daqui, e formar uma rocha sedimentar, certo? Então, os três tipos importantes de rocha: sedimentar, magmática e metamórfica. Beleza? Uma outra ação que é importante, né, na questão da constituição da rocha é o processo de intemperismo. Ele é o conjunto de ações, né, processos químicos, mecânicos e biológicos responsáveis pela decomposição e desintegração das rochas. Então, é o intemperismo que faz com que as rochas se decomponham, né? É algum fator, alguma intempérie, né, que é responsável para esse acontecimento. Depois que uma rocha é alterada, ela recebe o nome de regolito ou manto de intemperização. Depois que ocorre, né, essa formação, essa decomposição da rocha, depois que ela sofre o intemperismo. Temperismo químico.
são os processos que ocorrem por meio da água, né? Então é uma interação da água em uma rocha, ou por exemplo, água dura, água mole em pedra dura, todo bate até que fura. Todo mundo conhece esse ditado? Então, isso seria um intemperismo, né? Por exemplo, no mar lá tem paredes basálticas, paredes rochosas. Tanto que a onda do mar bate, esse paredão, que com o passar de alguns milhares de anos, essa rocha vai mudando de ação, de formato, vai perdendo um pouco da sua composição. Então, esse seria um intemperismo químico. Por exemplo, nas fendas rochosas, quando entra água e congela, também muda a estrutura rochosa. Então, essa é a interação química do intemperismo. O físico, quando há uma mudança de temperatura. Então, por exemplo, as rochas metamórficas, que sofrem grande aumento de temperatura. Isso é uma interação física, né? Aumento de temperatura. Biológico, a questão da vegetação. Quando alguma composição orgânica faz parte da rocha sedimentar, ou aquelas rochas que têm restos de conchas marinhas, também faz parte do intemperismo biológico. Ou quando a vegetação invade fendas rochosas, também são responsáveis, né? Pela questão do intemperismo. O intemperismo ele também é chamado de processo exógeno, né? Que são ações que acontecem na atmosfera, ali em cima da Terra, ali, né? Químico. Ocorre quando a água transporta a composição mineral das rochas. Então, por exemplo, choveu num lugar, essa chuva, essa água que está caindo naquele barranco faz com que as rochas desse lugar A cheguem no lugar B e aqui futuramente ocorra, né, a formação rochosa. Então, foi o intemperismo químico. Intemperismo físico ou mecânico. Consegue alterar a composição das rochas por meio da temperatura e pressão, peso do relevo, gelo e vento, né? Então, uma rocha sofre uma pressão determinada, ou o vento faz com que aquela rocha, com o passar do tempo, vá se deteriorando, ou pedaços de rochas vão para outro lugar, é o intemperismo físico, certo? Ou mecânico. O gelo também, né? A partir do momento que congela um peso maior sobre a rocha, pode mudar a sua estrutura. Bom, pessoal, ocorre quando existem variações de temperaturas, cristalização de minérios, solidificação das águas e ação antrópica. A ação antrópica nada mais é que a ação humana no meio. Então, o homem também pode fazer parte do intemperismo, né? Uma ação humana, quando paredes rochosas são destruídas para a construção de vias, de rodovias, né? Essa ação pode fazer com que ocorra, né, uma mudança aí na estrutura rochosa ou até mesmo na existência de novas rochas. Minérios, quando passam por variação de temperaturas, se dilatam e se fraturam, fazendo com que raízes e águas entrem por essas fraturas. Então, quando uma rocha, né, sofre aquela variação de temperatura, acaba ocorrendo a presença de fendas, né? E nada mais é esse exemplo aqui. Então, ó, aqui seria uma rocha, aqui seriam fendas, que ó, chove, essas fendas vão enchendo de água. Então, essa presença aqui altera a composição da rocha. Mesma coisa aqui, pode congelar a água aqui dentro, pode alterar. E aqui na prática, uma fenda seria essas fendas aqui, ó. Isso aqui seriam fendas que seriam ocupadas ou por água, ou por gelo, né, que também é água congelada, ou por vegetação, por areia, outro tipo de minério qualquer. Intemperismo biológico, que é através de algum ser vivo, de algum ente natural. Caracteriza-se por rochas que perdem seus nutrientes essenciais para algum organismo vivo e plantas que crescem em sua superfície. Naquelas fendas, né, se nascessem plantas ali, seria um intemperismo biológico. As plantas podem provocar também um intemperismo mecânico a partir do momento que suas raízes penetram de forma profunda nas rochas, formando fenda. Então, a partir do momento que as raízes também entram nas rochas, né, também podem provocar o processo de intemperismo. Relembrando aqui que o intemperismo é a mudança da composição da rocha por meio de algum fator. Uma outra telinha aqui, né, rochas aqui com fendas que podem sofrer intemperismo ou já sofreram, né, por interação de algum ente físico, mudanças de temperatura, né, essa fenda ocasiona mudanças bruscas de temperaturas, né, pode ocasionar o aparecimento de fendas que futuramente serão responsáveis pelo ocasionamento do intemperismo nessas rochas.
Certo, pessoal? Conseguiram compreender um pouquinho do assunto do intemperismo, aquela mudança rochosa, das rochas magmáticas, não, metamórficas, né, que sofrem aquele processo de metamorfismo. Agora entraremos nas eras geológicas. Então, pessoal, trouxe uma tabelinha aqui onde nós iremos discutir como foi a composição da geologia, o surgimento, né? Quais foram as eras, como se ocasionaram, né? Qual foi o período que essas eras aconteceram. Então, o primeiro período, pessoal, é o pré-cambriano ou pré-cambriana. Né? A primeira era foi a pré-cambriana. O período é o proterozoico e arqueozoico, certo? Os principais eventos que ocorreram nesse período são as primeiras formas de vida e também a formação dos escudos cristalinos, né? Aquilo que vamos falar daqui a pouquinho, marca aí. E a duração? Aproximadamente 4 bilhões de anos, então é o período mais longo, que houve uma maior abrangência. A era cambriana. Depois temos a era paleozoica. O que aconteceu nessa era paleozoica? Bom, o primeiro período é o cambriano. Tivemos o surgimento dos peixes e vegetais e surgimento dos répteis. Depois tivemos o período ordaviano, siluviano, devoniano, carbonífero e permiano. Tiveram o surgimento dos primeiros continentes, né? A Pangeia, que vamos discutir daqui a pouco. Eras de gelo, formação das florestas, surgimentos típicos dos tipos de rocha, né? Então foi no período na Paleozoica, na era Paleozoica. Aproximadamente, meus amigos, 320 milhões de anos. Era Mesozoica, período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então, o Jurássico aqui já traz uma característica importante, só vocês lembrarem de alguns filmes famosos, né? Então, nesse período surgem os dinos, todos os nossos amigos dinossauros, certo? Mas também nesse período ocorre a extinção dos dinossauros e também a divisão dos continentes, meus amigos, certo? Começa a Gondwana a se separar, começa a Pangeia, né, se separar e surge a Gondwana, né, a Laurásia e uns outros, Eurásia e uns outros continentes. Mais ou menos 70 milhões de anos, né, a duração desse período. E a última era é a era Cenozoica, que é a era que estamos a era mais recente. Então tivemos o período terciário. Nesse período houve a formação dos atuais continentes, então a forma atual continental foi no período Cenozoico, no período terciário da era Cenozoica. Surgem as aves e também ocasiona a formação das montanhas por meio dos dobramentos modernos que falaremos daqui a pouco. Fica ligado, presta atenção. Correto, meus amigos? E o período terciário durou aproximadamente 70 milhões de anos. E o último período é o quaternário. O principal evento é o surgimento do homem, né? E também ocasiona a última era do gelo, aconteceu aproximadamente há 1 milhão de anos, né? No último 1 milhão de anos aí atrás. Bom, algumas definições destas eras geológicas. Era pré-cambriana, duração média de 4 bilhões de anos. Nesta era, que ocasionou, formação da Terra, lembre-se da teoria do Big Bang, né, que vamos falar aí numa próxima aula. Origem da vida, dos primeiros organismos vivos, unicelulares, correto? E também os primeiros organismos pluricelulares, lembra da aulinha de biologia lá? E também aí que surgem as primeiras algas, né, que são produtoras de oxigênio, como todo mundo sabe. E também ocorre a origem das primeiras rochas magmáticas, né, que darão origem à crosta terrestre, né? Todo mundo lembra que a rocha magmática, ela advém do magma, do esfriamento do magma, né? Então, essa é uma rocha que caracteriza da era pré-cambriana. Também ocorre a formação dos escudos cristalinos, surgimento da vida começando pelas bactérias.
E também são formadas as jazidas minerais. Eu trouxe aqui para você algumas etapas da Era Paleozoica. Falamos da Pré-Cambriana, agora entraremos na Paleozoica. Bom, Era Paleozoica, período. O primeiro período é o Cambriano, certo? O Cambriano, antes foi Pré-Cambriano, agora é o Cambriano. Mais ou menos 542 milhões de anos. Nessa ocorre os primeiros peixes, né? A extinção das Malvinas. Depois temos o período Ordovícico, que a dominação começa a surgir os invertebrados. Depois no período Silúrico, primeiras plantas terrestres. Depois Devoniano, ocorrem os primeiros anfíbios. Depois temos o período Carbonífero, onde temos a aparição de grandes primitivos, né? E grandes insetos, primeiros répteis. E bosque, né, de plantas. E depois o período Pérmico, né? A formação da Pangeia. E algumas espécies também desaparecem, né? Que foi o último período há mais ou menos 299 milhões de anos atrás. Nesse período ocorre o surgimento dos peixes, a era dos anfíbios, né? Peixes, insetos, vermes, moluscos, também as árvores, origem das bacias sedimentares e ocorre também o surgimento do carvão mineral, que depois de muito tempo vai ser uma importante fonte de energia na produção industrial humana. Logo depois entraremos no período na Era Mesozoica. Primeiro período, Triássico, ocorre o primeiro surgimento dos dinossauros, dos mamíferos, mais ou menos 251 milhões de anos. Jurássico, professor errou. Os mamíferos, né? Os marsupiais, as primeiras aves, também as primeiras plantas que possuem flor. Posteriormente ocorre o período Cretáceo, onde começa o dinossauro a não existir mais, né? A extinção dos dinossauros e ocorre a existência dos primeiros mamíferos. Correto? Umas características do período Mesozoico é a separação dos continentes. Lembra que antes estávamos na Pangeia, agora divide-se os continentes entre Laurásia e Gondwana. A formação do petróleo, né? Uma importante fonte de energia até hoje. Surgimento e desaparecimento dos dinossauros. E também das primeiras aves e mamíferos no final desta era. Período Cenozoico, proliferação dos mamíferos, surgimento dos primatas, dos seres humanos, surgimento das grandes montanhas, encontros de placas, lembra dos dobramentos, onde foi dada origem aos dobramentos modernos. Eras glaciais, ocorreu a formação das coníferas, né, que são árvores em formato de cones, que se adaptaram com a neve. Correto, pessoal? Entrando aqui um pouco na questão do dobramento moderno, o que é o dobramento? Por exemplo, temos uma placa B e uma placa A. Quando elas se encontram, né, as placas elas estão em constante movimento, quando elas convergem, uma placa vai sobreerguer sobre a outra. Quando uma placa sobreergue sobre a outra, formam-se as montanhas, né? Então, nesse período aqui, ocorre os chamados dobramentos modernos, que são um tipo de relevo mais novo. Correto? Aqui não aconteceu ainda, são alguns milhares de anos, né, para se formar. Então, uma placa mais densa acaba indo para baixo e a menos densa subindo. Geralmente, a mais densa é uma placa oceânica e a menos densa é uma placa continental. Bom, pessoal, conseguiram entender um pouco do assunto da aula de hoje? Conseguiram compreender, né, o tema da aula, entender um pouco das eras glaciais, das rochas, então do período pré-cambriano, cambriano, período atual que nós estamos, né, período cenozoico. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida que a gente está para tirar, teremos umas outras aulas, né, que falaremos sobre o assunto. O importante dessa aula é para entendermos que iremos utilizá-la em futuras aulas. Às vezes uma questão de prova pode perguntar qual foi o primeiro período
qual foi a primeira era geológica, quais foram os períodos que estão inseridos nessa era, quais as características, né, principais das eras geológicas, surgimento da Terra na era pré-cambriana, depois no Cenozoico, é o atual período onde estamos, né? Então são algumas características importantes que devemos levar em consideração na hora de estudarmos a geologia. Pessoal, obrigado pela sua atenção, espero que tenham compreendido o tema da aula de hoje e aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça, um forte abraço, até mais, tchau!